Oi, boa noite. Eu sou a aluna Andressa Vitória e eu vou falar um pouco sobre a condução e seiva das plantas. A condução e seiva das plantas, elas podem ocorrer de duas formas: por difusão nas plantas avasculares e pelos vasos condutores, que é o xilema e o floema. Isso ocorre nas plantas vasculares. A nutrição das plantas ela é feita por meio das seivas, que elas podem ser de dois tipos: a seiva bruta e a seiva elaborada. Na seiva bruta, que também é chamada de seiva mineral, ela é constituída por água e sais minerais presentes no ambiente. A seiva elaborada ela é constituída por substâncias orgânicas produzidas pela planta no processo da fotossíntese. Então, o que seria o processo de fotossíntese das plantas? É um processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar em energia química para a realização das sínteses de compostos orgânicos. É um meio em que as plantas elas obtêm os nutrientes. Bom, dando continuidade, eu vou me aprofundar um pouco mais sobre a condução da seiva bruta. A seiva bruta é a teoria da transpiração da coesão de tensão, ou a coesão da tensão, ou também chamada de teoria de Dickson. A absorção da água ela ocorre junto com os sais minerais, ocorre na raiz, como vocês podem ver nessa imagem que eu desenhei, e principalmente na região dos pelos absorventes. Os sais eles são absorvidos por meio do transporte ativo, e como no interior das células fica hipertônico, ou seja, muito concentrado, a água entra por osmose, células do parênquima. Então levam a água e os sais para o interior dos vasos para que sejam distribuídos por toda a planta. As moléculas de água elas ligam-se entre si pelas pontes de hidrogênio, criando uma rede dentro dos vasos. Quando ocorre a transpiração, através das folhas, gera uma tensão em toda a seiva bruta, por causa da coesão entre as moléculas, o que permite assim que a seiva bruta percorra grandes distâncias dentro da planta, sem cessar sua subida. Como vocês podem ver aqui, ela vai subir. Já a condução da seiva elaborada é a teoria do fluxo de pressão, ou teoria do fluxo em massa, de Ernest Mach. A sacarose ela é formada nas folhas, difunde-se pelas células parênquimáticas até aproximar-se do floema, onde é absorvida por meio de transporte ativo pelas células companheiras dos vasos liberianos, e depois disso ela é levada ao interior dos vasos. Dessa forma, a pressão osmótica aumenta no interior dos vasos que absorvem a água do xilema, o que aumenta a pressão hidrostática dentro do vaso. Quando um órgão da planta absorve a sacarose, a pressão osmótica do vaso ela diminui, o que faz perder a água também para esse órgão e diminui a pressão hidrostática. Assim, a seiva ela move-se para a região em que a pressão está maior com a pressão hidrostática menor. Então, ela vai vindo na ordem contrária da seiva bruta, como vocês podem ver. Tem também, assim, uma parte que eu me esqueci de mencionar, mas eu vou passar, assim, falar um pouco. Que a seiva, ela é conduzida pela planta de duas formas, e elas dependem muito da presença ou ausência do tecido vascular. E elas são divididas em duas: as plantas vasculares, que a estrutura dos órgãos das briófitas são delgados dessa maneira. Sua seiva ela consegue transportar célula a célula por meio da difusão. E elas também podem ser plantas vasculares, que o transporte da seiva ela ocorre em vasos condutores formados pelos tecidos condutores. Nisso, os vasos que transportam a seiva bruta ou mineral da raiz para as folhas são denominados lenhosos. Obrigada, e é isso que eu entendi.